Seja muito bem-vindo aqui comigo. Eu sou a Dani Mendonça e hoje eu vim falar sobre um assunto de extrema importância para todos nós, sobre nossas metas. E eu quero já te perguntar: você tem metas? Você tem tido metas? Você já abandonou tudo e vai levando a vida de qualquer maneira? Como que está a sua vida? Como que estão as suas metas? Afinal, já passamos do meio do ano e tem gente que nem realizou as metas que colocou lá em janeiro. Então agora eu te pergunto, como que estão as metas por aí? E talvez a resposta que você tenha é: eu até fiz metas, mas eu simplesmente não consigo cumprir. Ou então a resposta seja: Dani, eu já desisti de tudo, eu já abandonei minhas metas. Calma aí que eu vou dar algumas dicas para você. E nós estamos hoje então aqui no nosso Café Conecta. Você trouxe seu cafezinho? Bom, para começar esse assunto, eu quero contar algo que está acontecendo comigo. Eu me propus a voltar a fazer exercícios na semana passada. E aí, assim que eu me propus, eu já recebi alguns desafios que vieram do universo, né? Outras pessoas lançaram esse desafio e eu acatei. E alguns desafios foram sorrir mais, parar de reclamar, agradecer mais, tomar 3 litros de água por dia, praticar 30 minutos de exercício e fazer o caderno da gratidão durante o dia. Algumas coisas eu já pratico na minha vida. Por exemplo, a gratidão, não ficar reclamando, isso eu já pratico. Não sou perfeita, tem horas que a gente reclama. Mas aí a orientação da pessoa que eu estou seguindo é assim, ó: se você reclamar, peça perdão e continue. Só que algumas coisas eu não estava fazendo, por exemplo, o exercício e tomar tanta água assim. O desafio são apenas 6 dias, não é para a vida inteira, né? São apenas 6 dias de tomar água. E ontem me aconteceu algo diferente. Então, olha só, de quarta para quinta, eu tive uma noite mal dormida. Algo que realmente não acontece comigo. Eu sempre durmo bem, mas de quarta para quinta eu tive uma noite mal dormida. E quando foi ontem, quinta-feira, eu saí bem cedinho de casa e voltei perto do meio-dia. Nesse intervalo que eu fiquei fora, eu não consegui ingerir tanta água e eu fui começar a ingestão desses 3 litros de água, já era meio-dia. Então a voz sabotadora logo veio e começou a dizer: você está muito cansada porque você praticamente não dormiu, então acho que hoje não precisa praticar exercícios, dá pra... Olha só, a minha voz dizia assim, a voz sabotadora dizia assim: ao invés de praticar hoje, você pode praticar amanhã, que no caso seria hoje, 1 hora. E aí eu ouvia a voz sabotadora falando comigo e ao mesmo tempo eu rebatia: se eu deixar para amanhã vai ficar mais difícil, porque 30 minutos já tem sido um desafio para mim que não estava praticando. 1 hora vai ser quase impossível. E aí vinha também a voz sabotadora dizendo assim: você não conseguiu tomar água no início do dia, né, na parte da manhã, então não precisa ingerir os 3 litros, tá tudo bem. E aí a outra voz vinha e dizia: se esforça, faz o seu melhor até o fim do dia. Vamos lá ver quantos litros você consegue. Então, o que a gente colhe com essa história? Todos temos o lobo bom e o lobo mau, né, dentro de nós. E esses 2 lobos, eles ficam ali falando com a gente, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. E vai vencer, ou vai crescer, vai se desenvolver o lobo que nós alimentamos. Então, resultados de ontem: eu estava muito cansada porque eu havia dormido mal, eu havia saído na parte da manhã, comecei a ingestão de água um pouco tarde e estava com vontade de deitar e descansar. Só que eu ainda tinha energia no meu corpo. Então, assim, precisamos entender isso, né? Não ultrapassar os limites, os nossos próprios limites. Então, se tá muito pesado, se eu realmente não aguento, eu vou lá e descanso. Mas eu aguentava ainda. Era só a voz sabotadora mesmo que me dizia para eu ir descansar e deixar para amanhã. Então, conclusão, eu tomei os 3 litros de água, eu fiz o caderno da gratidão
E eu consegui fazer os 30 minutos de exercícios. Eu venci. E quando eu venço esse momento, quando eu venço a minha própria voz sabotadora, eu me sinto incrível. Eu me sinto, poxa vida, que bom que eu consegui, que bom que eu não desisti de mim. Porque às vezes não são as pessoas que desistem de você. É você que desiste de você mesmo. É você que solta a sua própria mão. Não são os outros. Os outros estão vivendo a vida deles. Muitas vezes somos nós que soltamos a nossa própria mão. Somos nós que nos abandonamos. Então ontem eu fiquei muito satisfeita. Eu comemorei comigo. Porque eu fiz os meus exercícios. Eu fiz a ingestão de água. Eu fiz a gratidão. Eu venci aquele dia. Embora tantas coisas, adversidades aconteceram. Mas eu consegui. E o desafio são de 6 dias. Hoje é o 5º. Então, amanhã já termina essa ingestão de água como desafio. E por que eu fiz esse desafio? Por que eu aceitei o desafio? Porque quando nós nos comprometemos publicamente de algo, é mais fácil de cumprirmos. Então, eu me comprometi aqui no Instagram com você que eu iria realizar esse desafio. E eu estou aqui firme no meu propósito. Então, eu quero que você agora veja aí. Eu contei algo que aconteceu comigo, que foi um desafio para mim. Mas agora eu te pergunto, quais são as suas metas? Onde você quer chegar daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 5 anos? Como você se vê? Como você quer estar? Você precisa estabelecer poucas metas. Então não adianta estabelecer 20 metas para 1 ano e não conseguir, porque daí quando chegar no final do ano, você vai estar frustrado porque não realizou. Das 20 você só realizou 5, por exemplo. 5 é um bom número, mas como você estabeleceu 20, você vai se sentir frustrado e vai pensar, poxa, eu sou um fracasso mesmo. Olha só consegui 5. Porém, se você tivesse estabelecido 5 metas, você teria feito 100%. Então, estabeleça menos metas, estabeleça algo que seja atingível, que seja alcançado. Não adianta tentar abraçar o mundo todo e daí no final não conseguir e se sentir frustrado. Estabeleça metas, menos metas para que você consiga atingir, para que você consiga alcançar. E uma outra dica é colocar uma rotina abaixo dessas metas. Então, qual que é a sua meta? Se for, por exemplo, se for perder peso. Então, se você quer perder 30 quilos, não adianta no início do ano você dizer assim, eu quero emagrecer. Primeiro que você não disse nada, eu quero emagrecer. Emagrecer quanto? Então, você precisa definir o quanto, tem que ter um número. Quanto você quer emagrecer? Até quando? Então, se você começou em janeiro, você pode dizer assim, até dezembro eu quero emagrecer 30 quilos. Aí você colocou um tempo e colocou um número ali a ser atingido. Só que também não adianta você colocar uma meta muito grande. Então, por exemplo, eu quero emagrecer 30 quilos em 1 mês. Isso é possível para você? Se você olhar humanamente dizendo, é possível? Se não for possível, não adianta você colocar essa meta. Eu torno a dizer, vai se frustrar. Então, coloque uma meta que seja atingível, que seja alcançada, que tenha um número, que tenha uma data. E a partir dessa meta, você estabeleça rotinas. Então, por exemplo, o que eu vou fazer para emagrecer? Porque não é milagre. Não vai acontecer um milagre que só porque você fez a meta agora, tudo vai se realizar. E eu tô dando o exemplo de emagrecimento, mas pode ser de um bom relacionamento, pode ser de um trabalho, pode ser abrir a sua empresa, pode ser qualquer meta da sua vida. É preciso ter rotina. Então, no exemplo de emagrecer, quero emagrecer 30 quilos. O que eu posso fazer hoje para começar já? Então, você pode, por exemplo, começar a cozinhar sua própria comida, porque aí você sabe os ingredientes que estão sendo usados. Selecione ingredientes. Ou, por exemplo, você pode
praticar exercícios. Então, a partir de hoje, a minha meta é emagrecer 30 quilos. A partir de hoje, eu vou cozinhar minha própria comida, ou eu vou comer mais saudável, vou comprar uma comida mais saudável. Eu vou abandonar comidas prontas, rápidas e gordurosas. Eu vou praticar exercício pelo menos 3 vezes na semana. Eu vou fazer maior ingestão de água. E aí, eu quero agora dizer mais uma coisa, um parênteses dentro do parênteses. Quando você for estabelecer essa rotina da sua meta, não queira ser 100%, porque ninguém é 100%. Então, imagine só, você vai praticar exercícios. Nem prometa pra você que você vai fazer, por exemplo, todos os dias 2 horas de exercícios. Porque aí, se você falhar um dia, a frustração vem. Então, estabeleça uma rotina que seja atingível, não precisa dar 100%. Ou então você até promete que vai ser assim. Mas se você alcançou 80%, você já está de parabéns. Nós não somos perfeitos. Tem pessoa que fica procurando a perfeição e aí quando não atinge o 100%, ela se frustra e acaba abandonando. Então não adianta. Então, na dieta, por exemplo, não queira se alimentar saudavelmente todos os dias, em todas as refeições do ano. Você pode algum dia comer um churrasco, você pode comer um pastel, você pode comer um doce. Não precisa ser exatamente ao pé da letra, 100%, porque senão a gente acaba se frustrando. E se for para se frustrar, não adianta, a gente acaba não chegando em lugar nenhum. Então, cumpra pelo menos 80% dos seus projetos. Aí você já vai se sentir animado. E comemore. Comemore com você. Nem que seja só com você, mas comemore. Diga a você que você está de parabéns. Ontem, por exemplo, eu comemorei comigo, porque ainda que ocorreram situações adversas, eu fui lá e consegui, eu me esforcei, eu fui lá e fiz. Eu estou toda dolorida, né? Porque eu não estava acostumada mais a fazer exercícios físicos. Mas eu fiz. Então eu comemorei, porque eu mereço essa gratidão, eu mereço essa comemoração. Então, valorize o seu esforço, valorize o seu empenho, mesmo que você não consiga 100%, valorize você. Outra dica boa é você dormir bem, né? Então, o ideal seria... Tem pessoas que precisam de mais sono, tem pessoas que precisam de menos sono. Mas aí, vamos dizer, entre 7 a 9 horas por noite, né? Uns mais, outros menos. Tem dia que não vai dar, como aconteceu comigo. Eu durmo bem na maior parte dos dias, mas nesse dia eu não dormi bem. Só que aí não adianta eu ficar me culpando, não adianta eu ficar culpando a situação, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. É hora de parar, respirar e ver o que eu posso fazer para mudar essa situação. Tem algo que eu possa fazer? Se não tem, deixa para quem pode resolver. Não adianta a gente ficar tentando controlar tudo. Não adianta a gente ficar querendo ser a dona de tudo ou o dono de tudo. Nós não podemos controlar todas as coisas. Então se desprenda um pouco. Se desprenda um pouco daquilo que não pertence a você. Coloque então metas específicas. Quanto você quer ganhar mais? Se estivermos falando de dinheiro, quanto você quer faturar mais? Quanto você quer de dinheiro mais para sua vida? Porque tem gente que fala assim, eu quero ficar rico. O que é ficar rico? Para um, pode ser uma coisa. Por exemplo, pode ser que para mim, ficar rico seja eu ter 500 mil na minha conta, por exemplo. E para o outro, 500 mil só dá para ele pagar uma conta. Então, temos que ser específico. Quanto você quer faturar mais? Até quando? Temos que ter uma data. Então, até o final do ano, eu quero faturar X a mais do que eu já faturo hoje. Não adianta só dizer que quer ficar rico, que quer ficar milionário. Você quer emagrecer. Emagrecer quanto? Para uns, 5 quilos já é emagrecer. Para outros, 5 quilos não faz nada. Então, é para você. Quanto você quer emagrecer e até quando? Eu quero ler livros. E agora, a partir de agora, minha meta é ler livros. Quantos livros você vai ler? Quais tipos de livro você vai ler?
Até quando? Minha meta é ter sucesso. Ai, agora eu quero ser uma pessoa de sucesso. E o que é ter sucesso para você? Então, temos que ser específicos nisso. O que é ter sucesso? Para alguns, ter sucesso é estar num palco. Para outros, ter sucesso é ter uma boa empresa, uma grande empresa. Para outros, ter sucesso é fazer uma palestra numa escola. Para outros, ter sucesso é ter um lar abençoado onde a minha família me veja como um sucesso. Então, o que é sucesso para você? Nós temos que conseguir medir isso. Tem que ser mensurável. Tem que você olhar para aquilo e determinar. É isso que eu quero. É disso que eu estou falando. E a meta tem que ser atingível. Você vai aos poucos. É um passinho por vez. Não adianta fazer uma meta enorme que não vai conseguir. Não adianta querer esticar a perna lá no final da escada, querendo pisar em todos os degraus de uma vez só. Passinho por dia. Olhe para a meta como um todo. O que eu quero? Eu quero atingir sucesso. Eu quero emagrecer. Eu quero ler mais. Eu quero abrir minha empresa. Pensa no todo. Mas o que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer essa semana, esse mês, para realizar essa meta? E coloque então um prazo até quando. Qual é o próximo passo que você tem para fazer? Não fique esperando. Não fique procrastinando, deixando para depois. Se ontem eu tivesse deixado para depois o que eu podia ter feito ontem, hoje eu ia ter que tomar 6 litros de água e fazer 1 hora de exercícios. E esse desafio, eu aceitei tomar 3 litros de água por dia e fazer meia hora de exercício, porque eu sei que é suportável para mim. E eu sei que quando eu me desafio, eu estou me treinando, eu estou me tornando uma pessoa melhor. Porque se eu consigo atingir uma meta, alcançar uma meta de tomar 3 litros de água por dia, eu consigo mais coisas. Eu consigo realizar coisas grandes, porque eu estou alcançando as pequenas. Então eu aceitei esse desafio para provar para mim mesmo que eu posso, que eu consigo. E que deixar para amanhã fica pesado. Vocês viram como ia ficar pesado se eu deixasse para hoje? Então eu realizei ontem. Mesmo que você esteja cansado, se você ainda consegue, se ainda está dentro dos seus limites, faça no dia, faça na hora. Um exemplo que eu sempre dou é pessoas que em casa, por exemplo, ou no trabalho, abre gaveta, sai abrindo porta de armário e não fecha. E aí fica tudo aberto. E era tão simples, abriu, fechou, na mesma hora. Daí não vai trazer um retrabalho, não vai deixar ninguém bravo depois, não vai ficar uma bagunça. É na hora que a gente faz. Então, o que você consegue fazer agora, não deixa para depois. O que você consegue fazer hoje, não deixa para depois. Tem coisas que a gente precisa deixar para depois, mas a maioria a gente pode fazer agora. Então, desafie-se a fazer o melhor. Desafie-se a fazer mais. Se você alcançou um limite, você pode fazer mais. Um exemplo são pessoas que correm. Então, se uma pessoa vai começar hoje e ela já fala assim, eu vou correr 100 quilômetros, provavelmente ela não vai conseguir. Ela tem que começar talvez com 1 quilômetro. Corre 1 quilômetro e comemora. E daqui a um tempo você vai poder participar de uma maratona. Mas comece com o 1º quilômetro. Então, na sua vida, o que você tem que começar? O que você quer ser grande, você quer atingir, quer alcançar. Mas não adianta querer esticar a perna lá e já chegar no último passo. Porque aí nem vai ter graça, né? Então, é esse o recado que eu quero deixar para você hoje. Estabeleça metas que sejam alcançáveis, atingíveis, que sejam mensuráveis, que tenham um prazo para você cumprir. E cumpra aquilo que você prometeu para você mesmo. Não ouça sua voz sabotadora, porque ela tá aí na sua cabeça. Ela tá na minha cabeça. A nossa voz sabotadora, ela tá dentro de nós. E ela fala com a gente e fica ali, ó. Não precisa não, deixa para amanhã, deixa para depois. Vai dormir, vai descansar. Mas você tem o poder de escolha se você vai ouvir ela
ou se você vai vencê-la. Um grande beijo a todos e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!